Estamos começando agora uma aula sensacional. Vai ser top das galáxias, vai ser lindo e surreal. Não queira ficar de fora, não queira descer um degrau. Nossa vida que é uma arte, a arte é tão legal. A vida da gente é uma arte, a arte é tão legal. A arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. A arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. A arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. A arte é tão legal, você vê diferente. Que parece igual. Eita! Sabe o que é isso aqui? Aqui é o professor Silvio, grande músico, grande compositor, prata da casa, né? Sensacional com a sua porto-vendeira, sabe? Escuta lá, vê lá, pesquisa lá na internet, lá que você vai ver aí, né? Aqui me dando essa ajuda luxuosa, tá? Muito obrigado, meu amigo. Valeu. E agora nós vamos lá para a tela, que a gente vai começar com a nossa aula de hoje. Sensacional, surreal, muito legal. Cara de pau, juvenal, né? Vamos começar aí, porque hoje não vai ter igual, entendeu? Fenomenal, tudo no au, tá vendo aí, ó? Pintura histórica parte 2, né? Nós vamos ver mais detalhes, mais coisas interessantes, né? Vamos ver aí o neoclassicismo, opa, acidente aqui de trabalho, aqui normal. Nós vamos ver o neoclassicismo, a arte acadêmica, o que mais? Vamos ver muito mais detalhes sobre a missão artística francesa, né, que veio aqui no Brasil, né? E aí coisas importantes, né, que a gente vai ver. E um pouquinho de literatura, porque a literatura também faz parte das artes, né? E a gente tem que ir somando aí, né, os conhecimentos, tá? A arte é tão legal. Olha eu aí. Então, vamos aqui começar com esse mapa, né? Mapa aqui, mentalzinho aqui, vamos ver aqui. A pintura histórica, mais ou menos em torno de 1648, servia e serve, né, para registrar momentos, né? No caso, a função principal, assim, mínima, é os acontecimentos históricos, né? Isso aí começa a ter grandes prestígios nas academias de arte nesse período aí, a partir em torno de 1648. Depois, aí vem o momento do neoclassicismo, né? Com a arte acadêmica, porque era uma arte que era estudada nas escolas, nas academias. Então, pegou esse apelido também, né? Aí, seguindo, com o objetivo de resgatar os valores estéticos e culturais das civilizações da antiguidade clássica, a saber, Grécia e Roma, né? E aí, você tem aí esse quadro aí, ó, do juramento dos Horácios, né? Sensacional aí, em que eles juram lealdade a Roma. E desse juramento aí, para cumprir esse juramento aí, os caras entraram em confronto com os cunhados, né? Porque, coincidentemente, 3 irmãos eram casados, né, com eram 3 irmãos e 3 irmãs, uma família de umas 6 pessoas, né? E os maridos das 3 irmãs deles aí entraram em confronto direto, os criáceos, né? Entraram em confronto com os Horácios, e os Horácios mataram os criáceos, e uma das irmãs lá do Horácio começou a chorar. O que você vai chorar? E pá, matou a menina. Bom, deixa para lá. Vamos seguir aqui com a missão artística francesa, quando chegou aqui no Brasil, lá por volta de 1826, né? 4 anos depois, né, do 1822, né? Com o objetivo de estabelecer o ensino oficial das artes plásticas no Brasil, influenciando o cenário artístico brasileiro, né? Porque entrou aí o ensino da academia, o ensino acadêmico, né? Por isso que chama de arte acadêmica. Então, vamos começar logo de cara aqui, atacando com
uma atividade interativa. Então, olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui, no início dessa nossa aula aqui, para você começar a somar as ideias, né? Somar as informações e responder assim, com bastante propriedade, com a sua opinião, do que você acha, o que é um museu e qual é a importância do museu para todos nós, para toda a nossa sociedade, para nós que vivemos em grupo, em conjunto. Tá bom? Então, fica com essa pergunta aí, vai procurando aí as informações, tá bom? Então, você está vendo aqui já o Museu do Ipiranga, você está vendo aqui as pessoas aqui numa sala de projeção dentro do museu, está vendo aqui essa menina aqui observando o quadro aqui a Independência ou Morte, né? Lá o quadro do Ipiranga. Então, vamos vendo aqui. Vamos seguir, então, com a curiosidade. A Academia Imperial de Belas Artes, né? A AIBA, né, como ficou mais conhecida, vamos ajeitar aqui, foi uma escola superior de arte, fundada no Rio de Janeiro por Dom João VI, certo? Então, importante aqui essa informação. E uma curiosidade super interessante, você está vendo logo de cara aqui um grande artista, né, que é o Debrecht, e um de seus quadros, né? Ele pintou vários, retratando o que estava acontecendo no Brasil naquela época, né? Uma curiosidade interessante é que a fundação da escola envolveu a contratação de professores estrangeiros. E esses professores ficaram conhecidos como a Missão Artística Francesa, tá? E entre esses professores estava um famoso pintor daquela época, né, o Jean-Baptiste Debrecht. Guarda esse nome aí, que esse cara aí fez muitos retratos, muitos quadros sobre o cotidiano da corte, né, da família real brasileira, em suas obras, certo? Então tá aí a sua curiosidade aí, vai somando, né? Então, começamos aqui com o neoclassicismo. O neoclassicismo ficou também conhecido como a arte acadêmica, né? Principalmente aqui entre nós, onde a escola de arte, né, a academia, todo mundo que se formava lá que estudava lá era um acadêmico. E quem se formava lá era alguém que estudou na academia e era alguém que estava dentro dos moldes da arte acadêmica. Tá? Então, é um movimento cultural na Europa do século XVIII. O objetivo principal, preste atenção aí, era resgatar os valores estéticos e culturais das civilizações da antiguidade clássica. Ou seja, os valores estéticos da Grécia Antiga e de Roma, tá bom? Então, toda aquela coisa da simetria, depois nós vamos ver aqui um pouco mais de detalhes de quais são esses valores estéticos. Lembrando que estética é sempre bom você saber e lembrar que estética não é beleza. A estética é aparência. Cada coisa tem sua estética, seus jeitos. Aquilo dali se apresenta aos seus olhos. Você faz o julgamento. Aquilo é legal, bonito para você ou não. Você vai achar alguém feio e outra pessoa vai dizer, puxa vida, mas é o supra-sumo da beleza aquela pessoa ali. Né? Pois é. Então, seguindo aqui, o neoclassicismo representou uma rejeição ao rococó e ao barroco tardio. Tá? Então, esses dois movimentos aí que estavam em alta, estavam aparecendo muito, eles foram ofuscados, foram deixados de lado pelo pessoal do neoclassicismo, pelos acadêmicos. Não é isso? O rococó, por exemplo, representava uma arte da aristocracia, uma arte dos ricos. E
o pessoal estava começando a ficar cheio da grana, que não era a alta sociedade, né, a burguesia. Então, ela construiu a sua expressão estética para se distinguir como poder. Então, os comerciantes começaram a ficar muito ricos e eles, bom, quem está precisando desse povo aí? A gente mesmo pode fazer nossas academias, pode fazer nossas galerias de arte e nós mesmos podemos botar para vender, botar para se mover, ou para moer, como a gente diz lá no Nordeste. Né? E foi isso que eles fizeram, tá bom? Então, a pintura neoclássica na Europa, na França do século XVIII, explora fartamente os temas históricos. Diante da Revolução Francesa, o modelo clássico adquire um sentido ético e moral. A busca de um ideal estético, olha, eles começaram a procurar uma nova aparência para as obras de arte, né? Vem acompanhada dos ideais de justiça e civismo. Igualité, fraternité e liberté. Eram os lemas lá da França. Né? Então, mostraram as telas do pintor Jacques, aqui na França, Jacques-Louis David, né? Foi, vamos dizer assim, muito conhecido porque Napoleão patrocinou grande parte das obras deste rapaz aí. Vamos ver algumas. Aqui, ó. Como a morte de Marat e a morte de Bara. Então, Marat, essa personagem aqui, são os retratos dos mártires da Revolução realizada, né? Por ele que atestam uma face engajada de sua pintura. Então, quando ele dá o depoimento dele. O caso do Marat, ele escrevia, ele era um jornalista, né? E aqui está na banheira ali, porque ele sempre que podia, ele ficava imerso na água para refrescar o corpo por causa da doença dele. E justamente nesse momento aí de vulnerabilidade que ele é morto. Né? No caso do José Bara, a morte é um rapaz, isso aqui, tá? Ele é moço, assim, porque também ele era muito afoito, ele era da vanguarda, ele era da linha de frente, ele ia lá, peitava mesmo do exército, então ele acaba morrendo num desses confrontos, né? Está aí ele desnudo e uma pena, porque era um jovem assim de grande coragem e grande valor. Mas aí, então, o que acontece? Na França, né, o Delacroix, né, Eugène Delacroix, ele é um pintor, grande talento, se detém sobre a história política desde o início de sua carreira. Então, ele fez o massacre de Chios, a Grécia sob as ruínas de Missolonghi, e também o mais célebre de todo, a liberdade guiando o povo, né? De 1850, onde ele deixa bem claro o compromisso dele com a história do seu tempo. Né? Então, aqui nesse quadro aqui, ele mostra, depois eu vou até pedir para você descrever a sua maneira, mas ele mostra uma pessoa com uma bandeira aí, né? Uma criança com a arma, e algumas pessoas aí caídas, mas tem outras lá com armas já se levantando e chamando avante, à frente. Não é isso? É isso que acontece. Né? Olha aqui o quadro do massacre de Chios. Está vendo? Olha aqui a Grécia sobre as ruínas de Missolonghi, onde essa mulher representa aqui, obviamente, a Grécia vencedora. Não é isso? Então, e no Brasil? O academicismo no Brasil, quer dizer, o estudo e os artistas que surgiram com essa escola que foi fundada no Brasil,
aparecem vários e vários quadros, né? Entre eles aqui, grande destaque para o Grito do Ipiranga, de 1822, que foi pintado por um dos alunos da AIBA, né? Que é o Pedro Américo, né? Em 1888. Ele já na Itália, porque depois ele foi estudar fora também, em Florença, de lá ele pesquisou, estudou informações, foi na carta de Pero Vaz de Caminha e fez essa beleza aí, imaginada por ele como o momento do Grito do Ipiranga, né? Há controvérsias, há pessoas que dizem que não foi assim. E aqui temos aqui um retrato do imperador Dom Pedro I, né? De Orleans e Bragança, e o nome dele são uns 15 nomes, porque naquele tempo era assim, uma moda, né? Era um costume, esse nome tão grande. Ainda seguindo aqui, nós temos outro pintor aqui, o Almeida Júnior, não é o professor Almeida de Química não, tá? E aqui, né, tem onde o Vitor Meireles, ele retratou a Índia Moema, né? E é uma história aqui, assim, bem triste, que eu vou até tocar um pouquinho para vocês, né? Porque a Índia Moema, vou contar aqui rapidinho a história, tá? E vou contar um trecho aqui para a gente sofrer com a tristeza dela, né? Porque ela se apaixonou pelo comandante português, né? E eles dois tiveram assim aquele amor, mas quando ele resolveu ir embora, né? Ele foi assim tremendamente duro, né? Ingrato, e tem todo esse sofrimento aqui, né? Todo esse momento de tristeza, né? Onde ela não aguentou ver a embarcação indo embora e nadou atrás da embarcação, né? Certamente ela ia pensando assim, tentando alcançar, e ela morreu tentando alcançar a embarcação. Vamos cantar aqui um pouquinho só para a gente sofrer junto com ela. Lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Ela não aguentou, ela foi atrás, né? E é isso. Vamos voltar lá para a Índia Moema, para a gente ver essa tristeza aí toda, onde ela se afoga, né? Onde ela acaba morrendo, morreu por amor, não é isso? E o Vitor captou essa ideia aí, e tem um poema também escrito, tá? Então, ele imaginou e fez aí o que poderia ter acontecido a Moema depois que ela sorveu-se na água. Essa é uma frase do poema, tá? É um verso do poema. Sorver-se, quer dizer, ela afundou, ela desapareceu nas águas e depois foi encontrada numa praia, porque o mar sempre joga fora, né? Aqui também tem o recado difícil desse menino. Tenta entregar um recado aqui, essa mulher aqui olhando para ele com uma cara feia, né? E o pobre coitado lá dando recado para ela, né? Aqui também tem esse quadro sobre a Batalha dos Guararapes, né? Onde o Vitor Meireles fez essa pintura histórica aí, onde mostra toda essa situação. Um pouco mais aqui da obra da Moema, é uma personagem, né, do poema do Caramuru, né? Onde trata-se da interpretação que o pintor dá do destino da Índia, né? Porque depois que ela cansa total, ela afunda nas águas, né? E depois de ter sido rejeitada
pelo seu amado Caramuru, né? O ingrato aí, que ele vai embora com outra Índia, tá? A Índia Paraguaçu, e deixou a Moema lá. Ela não aguentou a dor e morreu assim, né? Tentando alcançar mesmo, né? Uma luta assim sem esperança, certo? Então está aqui todo esse drama, todo esse dorama aqui, não é? Vice onde a gente já sofreu, mas agora bora para frente, porque ninguém deve ficar sofrendo, porque a vida não é para a gente sofrer, é para a gente celebrar, para a gente viver, para a gente se alegrar, para a gente acreditar sempre na coisa positiva, não é isso? Então, o Vitor Meirelles também, ele pintou a primeira missa no Brasil. Ele imaginou dessa maneira, né? Assim, toda essa passividade, todo mundo lá, prestando atenção no que está acontecendo, né? Então, uma tela aí com a técnica do óleo, né, sobre a tela. 2 metros, vamos dizer assim, por 3. É quase um quadrado, mas não é, é ligeiramente retangular. Tá bom? Bom, a gente poderia passar aqui horas discutindo sobre o significado, sobre o que transmite uma tela dessa, né? Porque realmente tem várias interpretações, né? Você está vendo aí uma tela onde os portugueses estão ali da maneira católica, também a gente pode perceber isso, né? Pelas roupas, pela atitude, né? E os índios curiosos lá, observando ao longe, será que foi assim mesmo? Será que eles não ficaram meio que prevenidos, né? Tem tudo isso aí para a gente interpretar. É assim que acontece uma obra de arte, né? A gente vai com as informações, com as circunstâncias, a gente vai aí tentando entender tudo que está em jogo com aquela visão ali, tá bom? Então, seguindo aí, nós temos também o seguinte, vamos ver um pouquinho mais de perto a missão artística francesa. Ela tinha um objetivo, né? O objetivo de trazer essa caravana de artistas, né? Vários artistas, tinha a missão de criar a primeira academia de arte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Todos nós sabemos que o Brasil passou por várias fases, né, até ficar independente, o Brasil. Mas antes o Brasil foi colônia, foi Reino Unido e por aí vai, né? Então, era formada por artistas franceses com o intuito de formar artistas que servissem ao Império. Então, era uma escola para formar artistas no Brasil. E aqui está o Dom Pedro I, né? Aí com a sua roupa, né, imperial, com a sua coroa, né, com todo o seu El Bigodon. E vamos lá, vamos ver mais coisas aqui, que tem muitas informações interessantes. Quem eram os integrantes da missão artística francesa? Quem eram os artistas? Você tinha Joaquim Le Breton, que era professor, tem o Jean-Baptiste Debrec, famoso pintor, foi assim, um dos grandes destaques, o Nicolas Antoine Taunet, paisagista, e o irmão Auguste Marie Taunet também, que é o escultor, aí vem o Grandjean Montigny, arquiteto, o Charles Simon Pradier, que é um gravador de medalhas. Esses caras aí eram realmente bambas na arte, eles eram realmente grandes formadores, né? Grandes artistas e professores, né? A missão deles era executar trabalhos para a família real, então era contratado, o cara não podia falar mal da família real, né? Dos Braganças lá, dos Orléans de Braganças. E também ela relacionar as datas e fatos comemorativos da monarquia. Então era tudo para falar bem da monarquia, né? Para exaltar os feitos, destacar de uma maneira positiva. As cerimônias de aclamação e coroação, tudo que existia lá relativo ao rei, relativo, né, aos monarcas, era retratado da maneira positiva, com um olhar positivo por eles que foram contratados, não iam falar mal, né?
De jeito e maneira. E os retratos oficiais das personalidades, né, membros da nobreza. Bom, isso aqui é muito discutível, mas tudo bem. Os registros da vida na corte, né, do pessoal que frequentava lá as festas, né, da monarquia. Né? Então, você tem aqui ó, uma fotografia aqui mais detalhada aqui do Augusto, né, e o Grandian aqui, e o Charles Simon Pradier, que era o gravador de medalhas. Né? Então, vamos lá. Para você não esquecer, você veja o seguinte, em 1816, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, não era só de artes, tá? Mas um detalhe aí, foi inaugurada. 4 anos depois, em 1820, passou a se chamar Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil. Então foi mudando. Né? Em 1826, né, 6 anos depois, a Academia Imperial de Belas Artes, ou AIBA, como era mais popularmente conhecida, e era responsável por trazer um modelo importantíssimo. Era responsável por trazer um modelo de ensino europeu para o Brasil. O que acontece? Os caras eram, né, franceses, eram europeus. Então, eles trouxeram lá o modo deles para ensinar aqui. E o Grandian de Montigny, ele era um arquiteto. Né? Então, considerado o arquiteto da edificação da Academia Imperial de Belas Artes. Então, foi ele o responsável, né, pela arquitetura, como ficou assim, o prédio, a fachada, tudo da Academia Imperial de Belas Artes. Do prédio original, né, restou apenas o frontão que se encontra no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Tá? Então, a gente vai ver aqui mais coisas dos principais artistas. O Nicolas, né, um artista francês que veio, ele era requisitado pela corte de Napoleão para pintar cenas das batalhas, né, mostrando Napoleão vencedor e tudo mais. Já falei, né? Quem contrata é para o cara falar bem, exaltar, né? Além de ter participado de várias exposições, ele veio na missão acadêmica, né? Por exemplo, aqui, ó, você vê aqui o Morro de Santo Antônio, onde ele mostra o morro, mostra as construções, as casas e tudo mais, e ao fundo nós vemos aqui o Pão de Açúcar, né? As imagens do Rio de Janeiro. Né? Ele fez mais de 30 paisagens da cidade e das regiões próximas. Então, o Nicolas também era pintor. Né? Então, aí vem também aí, ó, o Jean-Baptiste Debret. O Debret, mais conhecido como Debret, né? Ele foi artista, pintor histórico, foi o mais importante trazido da França por Dom João VI para fundar a primeira escola de belas artes no Brasil. Ele executava trabalhos relacionados às datas e fatos comemorativos da monarquia, como, por exemplo, a famosa cerimônia de aclamação e coroação de Dom Pedro I. Né? Então, aí, ó, você está vendo aí, esse é um autorretrato, ele mesmo fez, né? Foi publicado nesse aqui, que é o título do livro que ele lançou, né? Que é Voyage Pittoresque e tal, quer dizer o seguinte, viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Né? Está em francês, mas eu sou poliglota, entendeu? The book is on the table, né? Goodbye, sei que lá. Quer dizer isso mesmo, tá, gente? Não estou inventando, não, é verdade. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Então, ele conta tudo que ele viu, ele fez muitos quadros aí mostrando. Né? No trabalho de Debret, ele mostrou o cotidiano do Brasil colonial. Então, ele também catalogou, por meio de registros de desenhos,
a fauna e a flora brasileira, né? As aves, os animais, né? Desenhou, olha que coisa, ele fez o primeiro desenho, né? Ele fez um desenho da bandeira do Brasil, com o retângulo verde e o losango amarelo. Né? O verde representando as matas e o losango representando o ouro. Não é isso? Ou seria o sol? Não, não, é o ouro, sim. Então, Debretti, ele ficou encantado pelas paisagens exuberantes e inéditas e os costumes barrocos, né? Quando ele voltou à França, então ele publicou aquele livro. Ah, tá aqui, ó. Falei para você, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Sabia que eu já tinha lido isso em algum lugar. Não é verdade? Brincadeira. É a nossa aula aí, né, gente? Então, vamos ver aqui algumas imagens aqui feitas desenhadas, pintadas, né, pelo Debré. Olha aí. O cotidiano, uma cena cotidiana, uma cena do dia a dia dos ricos brasileiros, né, do século XIX, certo? Então, está vendo aí uma família de brancos aí, né, de portugueses, com o café da manhã, né, e os escravos lá para abanar, não é isso? E é tudo isso aqui. Ou seja, ele chamou isso aí de o jantar brasileiro. E aqui uma cena triste, onde ele também mostrou, não sei se ele quis denunciar, uma cena da aplicação do castigo, né, através do açoite. Então, vamos seguir. Foi na academia que se formaram Vitor Meirelles e Pedro Américo, assim, dos grandes destaques, né? Eles se destacaram na pintura histórica e eles serviram ao Império Brasileiro. Então, essas obras aí que a gente já citou, mas é sempre bom estar deixando aqui bem claro, né? A Primeira Missa no Brasil e a Batalha dos Guararapes, com Vitor Meirelles, são signatários dos artistas franceses do século XIX. É um tipo de pintura que é muito, assim, simbólico. É como se um artista francês tivesse pintado. Assim, bem emblemático. É o estilo que os artistas franceses pintavam, usando esse tipo de composição, assim, esse tipo de cores, esse tipo de destaque das pessoas, dessa maneira, tá? Seguindo tudo o que eles aprenderam na academia, com os artistas, os professores da academia, da missão artística francesa, né? É isso? Então, aqui, vamos conhecer também aqui o José Ferraz de Almeida Júnior, ou Almeida Júnior, que não é aquele professor de química, tá? Aquele nosso famoso professor de química, o professor Almeida. Então, o José Ferraz de Almeida Júnior nasceu em São Paulo, olha aí. E o outro nasceu lá na Paraíba, né? O cara é nordestino. Aí aqui ele é o primeiro pintor a retratar em seu trabalho um tema regionalista, ou seja, ele pintou coisas da sua região, da sua terra. E ele entrou na academia em 1869. E por isso ele foi aluno de Jules Le Chevrel, né, e também do Vitor Meirelles. Outros artistas franceses continuaram vindo, né, trabalhar, mas aí também alunos brasileiros que se formaram também ensinaram lá, como é o caso do Vitor Meirelles. Não só ele era artista, como ele acabou se tornando também um professor da própria escola onde ele estudou, certo? Aí, no início, destacavam-se temas religiosos e históricos, no início do trabalho do José Ferraz, aqui, o Almeida Júnior, certo? Depois, aí, ele se concentrou mais ao tema do regionalismo, né? Então, ele também
foi considerado o precursor, uma pessoa que iniciou as primeiras pinturas no que vem a ser o movimento do realismo brasileiro, tá bom? Então, pinturas com, assim, uma forma mais realista, mais quase uma fotografia. Seguindo aqui, nós temos algumas obras. Você tem aqui, ó, a moça fazendo uma leitura, à tarde aqui, e aqui o derrubador brasileiro. Você percebe aí uma pessoa totalmente cansada lá, sentada lá, né? E dormindo aí de cansaço, né? E agora vamos ver aqui a nossa atividade interativa, né? Lembra lá do início, aquela enquete lá? Então vamos lá, sobre o museu, né? O que é um museu e qual a sua importância para a sociedade? A sociedade, o meio onde a gente vive. Então, uma possível resposta, vou colocar essa resposta aqui, tá, gente? Não é a única resposta. É uma resposta possível que a gente pode também ter mais informações, tá? Mas eu quero que você não esqueça isso aqui que é importante você saber sobre o museu, que é o seguinte: o museu é uma instituição dedicada à preservação, ao estudo e à exposição de objetos de interesse histórico, de interesse artístico, de interesse científico e de interesse cultural. Então, o museu tem essa função aí, tá? Preservar, servir de material para estudo, né? Fazer exposições desses objetos, deixar lá em estantes lá para as pessoas verem, né? Coisas que possam servir do interesse sobre quem está estudando a história do país, algumas fontes históricas, coisas artísticas também, ou então pesquisas científicas, ou então querer saber alguma coisa sobre a cultura, tá? O modo de viver, né, comum das pessoas. Os museus servem a diversos propósitos. Então, vamos ver aqui, ó. Ele serve para preservar, o propósito da preservação. Conserva e protege, né, artefatos e obras de artes, para que as futuras gerações possam acessar e aprender. Educação. Oferece exposições, programas educativos, palestras e workshops, festas, shows, tudo isso o museu pode fazer para saraus, né? Musicais. Eu conheci um museu onde aconteciam até batalha de hip hop, né? As escolas faziam batalha de hip hop, né? Onde eles usavam materiais de autores que eram pesquisados na própria biblioteca, né? Então, fica aí essa ideia aí, tá? E também para pesquisa, porque permite que estudem coleções para obter novos conhecimentos. Viu aí? É muito interessante. O museu é muito importante, serve muito à sociedade, às comunidades, tá? Então, seguindo aqui na cultura, ele promove a aparição de arte, da arte e da cultura, ajudando a conectar as pessoas com o patrimônio cultural e artístico. E no entretenimento, pode ser uma experiência enriquecedora e agradável para os visitantes. Há também, né, não podemos esquecer, os museus virtuais, né, que você vai na internet e pesquisa lá e você tem acesso. Como o Museu do Louvre, que também existe fisicamente, mas também pode ser acessado. Você aqui em Rondônia e ele lá, tá? E aqui tem também o Museu Metropolitano de Arte, o Instituto de Arte de Chicago, o Museu de Arte Moderna de Nova York e o Museu Van Gogh em Amsterdã. Tá bom? Você está vendo ali? E aqui nós chegamos ao final da nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, assim, captado bastante informação e agora a gente fica por aqui, tá?